Olá a todos, sejam muito bem-vindos aí a essa mesa de debate sobre dieta hipossódica no paciente com cirrose. E para a discussão aqui desse tema, um tema que é muito relevante, muito do nosso dia a dia, né? Meu nome é Anderson Brito, para quem não me conhece, sou hepatologista aqui no Rio de Janeiro e tenho a honra de ter bons pares aqui ao meu lado, Dr. Rodrigo Badim, também hepatologista, que vai participar desse debate, e os nutricionistas Mauro e Anne, que vão brindar-nos aqui com algumas questões muito importantes, sobretudo questões práticas, que para o hepatologista é muito importante e a gente não domina isso no nosso dia a dia, né? E eu acho que é interessante a gente começar essa discussão, como tudo, eu gosto muito de contextualizar a fisiopatogênese, né? Então, os distúrbios de sódio, né, a hiponatremia, ela tem uma gênese, né, e que envolve a hipertensão portal. A cirrose, a hipertensão portal, uma disfunção circulatória, né, e uma hipotensão relativa que leva a uma hipoperfusão ali renal, e aí começa o problema do cirrótico, que é a hiperativação de um sistema conhecido como sistema renina-angiotensina-aldosterona, que visa reabsorver sódio, uma compreensão de que o organismo está com pouco volume, só que nisso vem muita água junto. E aí gera-se a hiponatremia, né, que na verdade é uma alteração do excesso de água e não de baixa de sódio no contexto da cirrose. E é muito importante a gente entender esse mecanismo fisiopatogênico, porque é a partir daí que a gente consegue desenhar as estratégias terapêuticas mais direcionadas, seja terapêutica medicamentosa, intervenção, reposição de sódio muito eventualmente, né? E a principal estratégia, eu diria, que é a estratégia que aborda os aspectos dietéticos. Então, eu gostaria muito de começar perguntando para o meu grande amigo Rodrigo Badim, né, na sua prática clínica, né, qual é o seu manejo de uma hiponatremia nesse paciente com cirrose, né? E o que é importante a gente passar de mensagem do ponto de vista médico ali, o que a gente tem que fazer, o que a gente não deve fazer. Eu acho que talvez isso seja o mais importante, né? E queria passar essa palavra aí para você. Obrigado pelo convite à comissão organizadora. Obrigado, Anderson, pelas palavras. Obrigado aos pares que estão aqui. Então, a hiponatremia é uma coisa que é constante, né, em quem lida com paciente cirrótico, principalmente os pacientes mais descompensados, já com ascite. E, do ponto de vista fisiopatológico, acho que o Anderson já enumerou bem. E a hiponatremia a gente costuma dividir, né, em euvolêmica, hipovolêmica e hipervolêmica. A que fica na nossa cara é a hipervolêmica em condições como a cirrose, que é o paciente que está com uma distribuição ruim ali do líquido pelo mecanismo e que o Anderson falou. E aí, na nossa prática, o médico acaba ficando um pouco limitado, que a gente não tem tanta arma para oferecer assim ao paciente. Eu acho que que a gente acaba orientando e precisa de ajuda da equipe de nutrição é a dieta. E a gente sempre tem que chamar a atenção que é uma dieta hipossódica. Uma hipossódica não altamente limitante, que os colegas vão poder falar, mas sim uma dieta com pouco sal, de forma moderada, né? E de forma grosseira a gente acaba orientando o paciente a ter uma ingestão ali de mais ou menos 5, 6 gramas de sal, né? Que isso dá mais ou menos 2 gramas de sódio, que é, aí, grosseiramente falando, uma colher de chá ali rasa. Só que isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque acaba que a pessoa restringe muito outros nutrientes, acaba piorando uma sarcopenia, entre outras coisas. Então, a orientação ali com a equipe de nutrição é fundamental. E aí, uma coisa que a gente sempre fala na prática é que o paciente pode beber a água dele, isso não vai atrapalhar na ascite, que isso é cultural, e acaba que atrapalha se a pessoa não se hidrata mais, acaba fazendo mais lesão renal aguda, mais para efeito ali dos diuréticos que eventualmente a gente está usando junto. Então, isso é uma coisa que a gente gosta de chamar a atenção. A gente vai acabar restringindo a ingestão de líquido, né, de água como um todo, quando a gente tem uma hiponatremia mais grave, principalmente abaixo de 125. A gente restringe ali 1,5 litro dia, mais ou menos, né? Isso muda um pouco
de acordo com a literatura. Agora, lançar a mão de repor sódio numa hiponatremia mais grave ou uma hiponatremia aguda é incomum nesses pacientes. Normalmente tem algo a mais ali que acontece para agudizar essa hiponatremia. A gente tem que fazer, às vezes, uma solução ali com mais sódio, enfim. E os valptans, né, que é uma classe de medicamento que a gente pode fazer, que antagonizam ali os hormônios antidiuréticos, são pouco utilizados por serem caros, pouco disponíveis, poderem piorar ali a hipovolemia do paciente. Então, na prática, acaba que a gente não lança a mão. Então, a gente nem tem no Brasil, né? Acho que a Anvisa não... Ainda nem tem essa... Eu acho que assim, você colocou um ponto que eu acho que é muito interessante, porque acho que os hepatologistas eles estão mais acostumados a não restringir líquido, né? Mas não é incomum o nosso paciente chegar na emergência com uma hiponatremia e o plantonista, às vezes, já restringir ou ter uma orientação de restrição de hidratação, né? E acho que isso acaba prejudicando porque tem a disfunção circulatória e a gente leva uma hipoperfusão, aumentando o risco de injúria renal aguda, né? De fato, a gente fica um pouco de mãos atadas, né, nesse contexto. E quem nos salva nessas situações é a equipe de nutrição, porque precisa, esses pacientes, eu diria que não só pela dieta hipossódica, mas também pela suplementação que é necessária, sarcopenia, né? Não é o tema, mas só para a gente reforçar que esse acompanhamento multidisciplinar é fundamental num paciente com cirrose. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre, na prática, como é que a gente orienta, como o hepatologista pode orientar e como vocês orientam os pacientes, né? O que você... Bom, primeiro é importante ressaltar que o paciente com cirrose, ele tem maior risco de desnutrição e ele, desnutrido, ele descompensa mais a cirrose. Então, quando a gente vai prescrever uma dieta hipossódica para o paciente, a gente aumenta o risco dele desnutrir se for mal feito, né? Então é importante essa orientação nutricional para que a gente reduza a quantidade de sódio que ele precisa na dieta, mas a gente mantenha a quantidade de calorias necessária para manter a atividade metabólica desse paciente, que a gente consiga manter a quantidade de proteína e de todos os micronutrientes, incluindo o sódio, para atingir as metas necessárias mínimas, né, para a atividade orgânica dele. Então, é um desafio do nutricionista e fazer com que ele tenha aderência a uma dieta nutritiva, saborosa, que atenta às necessidades nutricionais diárias e que inclua a família também nessa alimentação. Não é, Anny? Tem alguns pontos que eu queria adicionar, porque a gente fala muito na dieta hipossódica, de 2 gramas de sódio, 5 gramas de sal, que na verdade é exatamente o que a Organização Mundial de Saúde recomenda para as pessoas em geral. Então, assim, ela acaba sendo hipossódica porque o padrão de consumo da população é uma ingestão maior, mas ela não é pobre necessariamente em sal, tá? Então, acho que isso é uma coisa legal da gente entender. O segundo ponto, e que é muito dentro da área de nutrição, que é entender quanto que tem nos alimentos, quanto de sódio tem numa preparação de um almoço, de um jantar, e quanto de sódio vai ter numa bolacha de sal ou num queijo, para que o paciente, quando recebe uma orientação de uma dieta hipossódica, ele não passe a achar a dieta ruim, a comida ruim, porque é feita sem sal, e acaba substituindo essa refeição por um lanche, e isso vai ocasionar uma ingestão muito maior de sal. Então, dentro da área, né, dentro da consulta de nutrição, eu acho que é super importante o profissional estar fazendo essa conscientização, mas até antes disso, fazer um bom diagnóstico nutricional. Então, não apenas em relação à antropometria, de avaliação de força, de massa muscular, mas também a avaliação dos hábitos alimentares, da rotina desse paciente, o que ele costuma consumir, porque parte das orientações elas vão ser bem específicas em relação a opções de produtos, porque os alimentos industrializados eles vão continuar fazendo parte, mas quais que têm menos sal, como está fazendo preparações com controle maior desse sal, né, no preparo do arroz, temperos, feijão. né, temperos, ervas, O uso de temperos, ervas. Então, esse diagnóstico nutricional, que envolve a parte dietética, envolve a parte antropométrica, é fundamental para que a gente possa
planejar uma conduta ali junto com o paciente, junto com os familiares. E tem um outro ponto que é a troca com o hepatologista, né? Da gente entender qual é a gravidade, qual é o grau dessa restrição, se vai fazer restrição de líquido ou não vai. Então, acho que essa troca vai ser importante para a gente poder fazer esse planejamento, envolvendo, como eu disse, a orientação em relação aos alimentos ultraprocessados, que normalmente perfazem mais de 80% da ingestão dietética de sal, orientação dessa parte de gastronomia aplicada, que é marinar uma carne, quanto de sal vai colocar no arroz, no feijão, o uso de temperos, especiarias, né, para que a gente possa, acho que possa garantir uma boa, uma adequação nutricional e poder depois acompanhar esse paciente para ficar em relação à palatável, adesão, né? A ideia é a educação nutricional, né, do nosso paciente. Ele, muitas vezes, ele tem o conceito de que os alimentos ultraprocessados, além de serem mais saborosos, para eles, ele é mais barato. E isso acaba, às vezes, numa questão social, acaba fazendo com que eles coloquem mais alimentos ultraprocessados. É útil, é mais barato, teoricamente, mas, no final das contas, acaba saindo muito mais caro. Então, essa educação nutricional é importante a gente fazer com o nosso paciente para mostrar para ele que dieta hipossódica não é só uma dieta sem sal, sem sabor. Você sabe que eu vou relembrar aqui o grande professor nosso, Segadas, né, da UFRJ. E eu lembro que naquelas orientações ali práticas do ambulatório de cirrose, era aquela coisa assim de... A gente sempre fica em busca, até para a educação do paciente, né, em busca de comparativos práticos para que o paciente entenda com relação à quantidade de sódio, né? E ele usava uma tampinha de caneta Bic cheia de sal, ou sachê de restaurante, né? Eu entendo que essas dicas práticas são interessantes para a educação do paciente, né? Porque senão a gente tem que tomar um cuidado, porque o paciente pode levar muito a sério aquilo e pegar só o sachê e salga tudo e ele acha que o tempero adicional do sachê é que acaba tá dentro da regra, né? Eu acho que isso só mostra a complexidade da gente conseguir identificar, educar o paciente e o hepatologista também, tá? Eu coloco nessa. Às vezes a gente se surpreende com a quantidade de sódio de alimentos que a gente não fazia a menor ideia, né? E o paciente acha que o sódio está no que é salgado. Exatamente. Então esse é um problema. Isso. Então ele pensa, mas eu não como nada salgado, eu não como mais salsicha, linguiça. Mas perfeito. Ele não olha que a bolacha recheada, o pão, até os pães saudáveis, os queijos. Então, suplementos, alguns suplementos proteicos, principalmente os veganos, que têm alto índice de sódio. Eu acho que tem uma outra questão que eu acho que é legal, porque a dieta, por exemplo, de um hospital público, né? Eu sou professora da UERJ, o que vai de almoço e jantar é uma alimentação sem sal e com sachê. E nos outros horários, vários alimentos ultraprocessados. E muitos pacientes acabam reproduzindo o padrão de consumo de uma alimentação. Se no hospital pode. Se no hospital pode, em casa eu vou reproduzir. E aí acho que mais um fator importante a gente estar educando e acompanhando, né? E isso que ela falou é fundamental, assim, que essa quantidade de sódio é a quantidade recomendada para qualquer um de nós. É uma quantidade de restrição moderada, porque a gente acaba abusando, né? E é surpreendente como é que tem outras coisas, como vocês falaram. Eu lembro de um paciente com mastite refratária, que a gente tinha como inferir, através do exame de urina, que ele estava ingerindo muito líquido. E acaba que essa dieta no cirrótico é num paciente mais avançado com ascite, né? Que a gente fica mais preocupado. E aí o fato é que ele falava, eu não tô comendo sal, não tô. Mas ele adorava uma balinha doce. E ele comia, era realmente uma quantidade pequena por bala, mas era um saco de bala por dia. E aí, é só para a gente ficar atento, né? E como é que é importante a orientação adequada. Eu acho que alguma consideração a mais? Não? Acho que é um tema muito do dia a dia, é um tema que só reforça para a gente a necessidade do trabalho em equipe, né? Porque nós também, assim, a gente patina muito nessa... E como a gente estava falando, né, a gente não tem nem tempo durante uma consulta de fazer uma orientação. Então, é melhor nem tentar fazer orientações práticas e dicas, é melhor trabalhar realmente junto com o nutricionista e lembrar que na parte hospitalar a gente não deve ficar restringindo o líquido para tratar uma hiponatremia
desses pacientes, salvo em raras ocasiões, não é mesmo? Então, eu declaro encerrada aqui a sessão. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Obrigado. Abraço.